E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto que está no DNA da América Latina, o movimento de pessoas. Vamos juntos desvendar as grandes jornadas de migração que moldam o nosso continente. Por que será que milhões de pessoas se deslocam? Quais caminhos elas seguem? E como tudo isso transforma a cara dos nossos países? Bora descobrir? Pra gente começar, pensem um pouco nisso aqui. A ideia de fazer as malas e buscar um novo começo. Quem nunca, né? Esse desejo por mudança, por novas oportunidades, é exatamente o ponto de partida da nossa conversa de hoje. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o básico. O que exatamente significa a palavra migração? Parece simples, mas tem uns detalhes bem importantes para a gente entender esse fenômeno todo. Olha, na sua essência, migrar é isso aí, se deslocar de um lugar para o outro. Só que esse movimento pode ser de vários tamanhos, sabe? Desde mudar de um bairro para outro na mesma cidade, até uma viagem que cruza continentes inteiros. Cada jornada com suas próprias histórias e motivos. A primeira grande diferença está nas fronteiras. Pensa assim, se uma pessoa sai de Pernambuco e vai morar em São Paulo, isso é uma migração interna. Acontece tudo dentro do mesmo país. Agora, se alguém sai do Brasil para morar na Argentina, aí a gente chama de migração externa, porque cruzou uma fronteira internacional. Outro ponto fundamental é o motivo da mudança. A migração voluntária, como o nome já diz, é uma escolha. A pessoa decide ir para outro lugar, para estudar, para trabalhar, enfim. Já a migração forçada, nossa, aí a história é bem diferente. É uma questão de sobrevivência, quando as pessoas são obrigadas a fugir por causa de guerras, desastres naturais ou perseguição. Ok, agora que a gente já sabe o que é migrar, vamos fundo numa questão chave. O que leva alguém a deixar tudo para trás? Essas jornadas costumam ser longas, cheias de desafios. Então, quais são os motivos? A pergunta de ouro é: por quê? Na América Latina, os motivos são uma mistura de várias coisas. Por um lado, tem a busca por uma vida melhor, por mais oportunidades. Mas por outro, existem fatores muito pesados que expulsam as pessoas, como a fuga de conflitos, de problemas políticos e da pobreza extrema. Isso leva a gente para um ponto super importante, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Buscar segurança e uma vida digna em outro lugar não é só uma escolha, é um direito. Um direito de todo ser humano de poder buscar um recomeço. Beleza, já vimos o que é migração e por que ela acontece. Agora, para onde essa galera toda vai? Vamos dar uma olhada nas principais rotas que cruzam nosso continente, ligando pontos de partida e de chegada. Uma das rotas mais conhecidas do mundo começa ali na América Central, em países como Honduras e Guatemala. Todos os anos, milhares de pessoas atravessam o México, muitas delas com o sonho de chegar aos Estados Unidos. Um dos maiores movimentos de pessoas da nossa história recente é o dos venezuelanos. Por causa de uma crise muito séria no país, milhões buscaram refúgio nos vizinhos, principalmente na Colômbia e aqui no Brasil, que receberam um número enorme de gente. Outro caminho bem importante é o que sai de países como a Bolívia e o Peru. De lá, muitos migrantes vêm para as economias mais fortes aqui do Sul, como o Brasil, o Chile e a Argentina, procurando mais estabilidade e trabalho. E no fim das contas, muitas dessas rotas acabam levando para cidades grandes. Lugares como São Paulo, Buenos Aires, Santiago e a Cidade do México funcionam como um ímã, sabe? Elas concentram mais empregos e serviços, atraindo quem busca uma vida nova. Mas e aí? Qual é o efeito de toda essa movimentação nas cidades e países que recebem essas pessoas? A migração, gente, é uma via de mão dupla. Ela transforma a vida de quem chega e, ao mesmo tempo, transforma profundamente a vida de quem recebe. Os impactos são gigantes e acontecem em duas áreas principais. Na cultura, a migração traz uma riqueza enorme com novas tradições, comidas, músicas que se misturam com o que já existia ali. E na economia, os migrantes muitas vezes preenchem vagas de trabalho importantes, ajudando a movimentar setores essenciais para o crescimento. Ufa! Quanta coisa, hein? Chegamos na nossa reta final. Agora, bora fazer um resumão para fixar tudo o que a gente viu e um quiz rápido para testar os conhecimentos. Recapitulando rapidinho. Primeiro, a gente viu o que é migração e seus tipos. Depois, entendemos os vários motivos por trás dessas jornadas. Aí, a gente mapeou as principais rotas do continente e, por fim, vimos os impactos culturais e econômicos que a migração causa. Fechado? Bora pro nosso quiz. Primeira pergunta na tela. 5 segundos para pensar. É isso aí, a resposta certa é suprir a demanda por mão de obra. Os migrantes são a peça-chave para a economia de muitos lugares girar. Vamos para a segunda. Essa é para lembrar daquela nossa primeira definição.
valendo mais 5 segundos. Acertou quem disse migração interna e migração externa. Uma dentro do país e a outra para fora do país. Moleza, né? E para fechar, a última pergunta. Essa aqui é muito importante, hein? Pensem bem. Sim, com certeza. Como a gente conversou, o direito de buscar segurança e uma vida com dignidade em outro lugar é um princípio fundamental dos direitos humanos. E para terminar, agora a bola está com vocês. Com toda essa mistura de culturas que a migração traz, pensem aí, qual costume, comida ou tradição de outro povo vocês acham que deixou a cultura local mais rica? Deixa a resposta aí nos comentários. É isso, pessoal. A migração é essa força que não para e que está sempre redesenhando a América Latina. Entender isso é entender o nosso presente e também o nosso futuro. Se curtiram essa análise, não esqueçam de seguir o canal, ativar as notificações e deixar aquele like. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.